Tudo bem, pessoal? Então, nessa semana nós estudaremos função modular, equação modular e inequação modular, para poder fechar o tópico de função modular todo do livro, tá? Então, o que é função modular? É uma função f de domínio reais contra domínio reais e a lei de formação f de x igual a módulo de x, por exemplo. Tá, depois pode bolar assim, módulo de x menos 2 aqui dentro, ou menos 2 aqui fora. Aí eu comento qual que vai ser a diferença entre eles ali na nossa live, tá? Então, primeiro, essa função é injetora, bijetora, sobrejetora, então tudo isso vai depender de como que vai estar o domínio contra domínio. Se for uma f de R em R, ela não vai ser nem injetora, nem sobrejetora, e consequentemente não vai ser bijetora. Tá? Vamos fazer o gráfico dessa daqui e eu já comento sobre isso. Então, a lei de formação dela é a seguinte: f de x igual a, vamos abrir esse módulo aqui, x, se o x for maior ou igual que zero, e menos x, se o x for menor que zero. Tá? Então, é um gráfico que tem duas sentenças. Como que eu faço esse gráfico com duas sentenças? Então, vamos ali para o plano cartesiano. Tá? Se você não se sentir seguro para já fazer direto, pode montar aquele quadrinho ali, atribui valores e ver como que vai ser o gráfico, tá? Então, ele no 0 vai dar 0, no 1 vai dar 1, no menos 1, módulo de menos 1 também é 1, então ele vai fazer como se fosse um V aqui, assim, ó. Ficou. Tá? Então, esse aqui que é o gráfico da função módulo de x. Tá bom? Então, se você reparar aqui, ó, a imagem dele são só os reais positivos. Lembra que módulo sempre tinha que dar positivo? Ela também não é uma função... ela não é sobrejetora por causa da imagem, ela não é injetora porque eu tenho pontos diferentes com imagens iguais, tá? Não é 1 para 1, então, consequentemente, ela não é bijetora. Mas o que tem de interessante no gráfico da função modular? Bom, faz de conta que você já conheça o gráfico da função, tá? Como que a partir do gráfico da função eu consigo encontrar o gráfico do módulo dela? Tá? Se a minha f de x ela fosse só assim, ó, f de x igual a x. Lembra como que era o gráfico? Lembra como que era o gráfico? O gráfico da f de x igual a x não era uma reta assim, ó. Tá? Quando for o módulo de x, o que vai acontecer quando for módulo? Quando for módulo não pode ter parte negativa. Então eu tenho que mexer nessa parte aqui. Tá? O que acontece então? O módulo vai refletir essa parte para cima. Ó, essa parte aqui que está negativa, eu vou refletir aqui para a parte positiva. O que está positivo continua positivo. Apareceu aqui, ó, o gráfico do módulo de x. Beleza? Ó, módulo de x fica assim. Ah, professor, então eu já tenho agora a capacidade de tentar olhar, por exemplo, olha como fica bonitinho esse gráfico aqui, ó. Eu estou lá resolvendo, tem aqui uma função quadrática, tá? E o gráfico dessa função quadrática é uma coisa assim, ó. Por exemplo. Como que fica, gente, o gráfico da módulo dela? Tá? Pausa o vídeo e tenta ver se você já consegue enxergar
qual que vai ser o gráfico do módulo dela? Tá? O gráfico do módulo dela é isso, gente. Ó. Essa parte que está negativa, eu vou rebater para cima. Então, ó, onde está positivo, eu deixo positivo. Onde está positivo, eu deixo positivo. E onde está negativo, eu jogo para cima. Tá? Vou fazer separado aqui ele, só para a gente ver como que fica. Olha como fica o gráfico da módulo de f ali, no caso de ser uma função quadrática que tivesse o gráfico parecido com isso. Ó. Então, vem aqui, até aqui na raiz, opa, faz essa barriguinha aqui da parábola, e depois continua crescendo. É um gráfico... Ficou muito bonito esse aqui, né? Vamos arrumar. Tá? Aparentemente, é um gráfico estranho, né? Mas percebe a facilidade dele? Pegou o que está aqui, rebate para cima. Então, esse é um exercício direto, ele tem em vestibular, tá? Na prova vai ter coisa parecida com isso, e é muito fácil de enxergar. Se eu sei o gráfico da f, qual que é o gráfico de módulo da f? A parte que eu tenho negativa, rebateu para cima. É só isso, rebateu para cima de onde, professor? Do eixo x. Tá? Então, vou fazer agora os outros comentários aqui sobre o gráfico. O que acontece se eu faço uma variação na minha função? Então, ó, a gente vai partir sempre da f de x igual a módulo de x. Então, o que vai acontecer, gente, se eu fizer assim? Ó, então, f de x igual a módulo de x, o gráfico, eu já fiz aqui nesse vídeo mesmo, é aquele que parece um V, né? Então, tá aqui o gráfico da f de x igual ao módulo de x. O que acontece se eu quiser fazer aqui f de x igual a módulo de x mais 1 fora do módulo? O que aconteceu com esse mais 1 fora do módulo? Vai pegar o gráfico e deslocar para cima. Vai continuar sendo aqui um V, mas agora o menor valor que ela vai assumir aqui vai ser 1. Tá? E se fosse assim, professor? F de x igual a módulo de x menos 1. Eu vou pegar isso e baixar um pouquinho o gráfico. Tá? Vai continuar sendo esse V aí, só que agora ele vai passar aqui no y igual a menos 1. Y igual a menos 1, y igual a 0, y igual a 1. Então, se eu subtraio ou somo algo fora do módulo, eu desloco o gráfico no eixo x. Bom, e agora se for dentro do módulo? Como que fica o gráfico de módulo de x mais 1? O que será que vai acontecer nesse? Pausa o vídeo e vê se você já consegue construir esse gráfico aí. Tá? Então essa daqui que eu fiz primeiro é o gráfico da módulo de x. Como que fica o módulo de x mais 1? O que esse mais 1 vai influenciar? Então vamos colocar aqui alguns pontos para a gente tentar enxergar o que vai ser o gráfico. Então, ó, se o x for 0, a imagem vai dar 1. Então ele passa nesse pontinho aqui. Ah, então será que ele deslocou para cima? Não, ó, hora de deslocar para cima. E se o x for 1? Quanto que vai dar a imagem? Módulo de 1 mais 1, módulo de 2, 2. Tá aqui. E se o x for menos 1? Menos 1 mais 1, 0. Módulo de 0, 0. Tá? Se for menos 2 mais 2, menos 1. Módulo de menos 1, módulo de menos 2. Aliás, módulo de menos 1, 1. Então, olha o que ele fez. Ele deslocou aqui, ó, o gráfico no eixo x. Então, se eu coloco algo somando, o meu gráfico vai para o lado esquerdo. E se eu colocar algo subtraindo?
que será que vai acontecer? Ele vai vir agora para o lado direito, tá? Então agora vai ser assim, ó. Vamos fazer as continhas aqui, então. Se o x for 0, vai dar 1. Passou aqui nesse ponto. Se o x for 1, vai dar 0. Passou aqui nesse ponto. Se o x for 2, vai dar 1. Passou aqui nesse ponto. Ó, vai fazer o Vzinho aqui também, só que agora ele deslocou para a direita. Beleza, pessoal? No GeoGebra fica bem claro isso, tá? Durante o nosso chat eu vou comentar isso com vocês. Então, sobre essa parte gráfica aqui do módulo, era isso que eu queria comentar.